Ótimo. Dá para ver minha tela, Micael? Dá sim. Perfeito. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os estilos de liderança. Show. Bom, o que a gente viu na aula passada? A gente conversou um pouquinho, né, sobre as características essenciais de um líder. Então, quais são as características? O que é importante que um líder tenha em sua conduta, em sua atuação, para com a sua equipe e tudo mais. Então, esses foram alguns pontos que a gente viu, que a gente discutiu no nosso último encontro, certo? Certo. E aí também a gente mostrou alguns pontos que não fazem parte. Então, tanto o que faz parte, ou seja, as características importantíssimas para um líder, e logicamente um líder de sucesso, e também algumas questões que não fazem parte da conduta de um líder de sucesso. Por exemplo, fofoca, não respeitar os limites do próximo, um mau humor crônico e outras questões que a gente discutiu na aula passada, certo? Então, uma rápida revisão é isso. Um líder tem as suas características, tem um perfil, tá? Uma identidade. A gente conversou sobre alguns elementos dessa identidade, desse perfil. E o que, obviamente, não faz parte. Então, se você quer ter sucesso enquanto líder, você precisa observar algumas questões. Tá? Como, por exemplo, ser flexível, ser proativo, ter empatia e por aí vai. Professor, Oi? a tela ficou preta. Eu vou sair aqui e voltar de novo, porque tá Ficou preto pra preta? mim. Ué, Eu vou sair aqui e entrar de novo. Peraí. faz isso. Vê se não for com você, foi daqui, eu saio e entro de novo também. Combinado. Bom, a previsão dessa aula, então, é a gente conversar um pouquinho sobre os estilos de liderança, se é que a gente pode chamar de estilos, mas você vai entender o porquê que eu falo isso, tá? Voltou. Deu certo, Micael? Deu sim. Eu tinha Perfeito. ficado do nada. Ótimo. Beleza, então. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os estilos de liderança. Então, já adianto, quando a gente fala de estilos, entendam como um comportamento, tá? Então, estilo de liderança aqui é no sentido de um comportamento que um líder adota na sua atuação com uma equipe. Então, em algumas situações você precisa ter um determinado comportamento, em outras, um outro tipo de comportamento. Então, o líder vai se moldando ou fazendo escolhas de como se comporta nas situações que o cercam, na sua atuação, no seu dia a dia, com a equipe e tudo mais. A gente vai mostrar, então, para vocês alguns estilos de liderança, que basicamente significa formas, condutas, né, comportamentos que um líder tem que adotar. E vocês vão ver que são comportamentos distintos. Então, alguns estilos, quais são suas categorias, que comportamentos são esses e tudo mais. Talvez, inclusive, você se identifique com alguns comportamentos, talvez seja a sua questão, talvez você se identifique. Eu acho que sim, em algum momento você vai se identificar, ou pelo menos se ver mais próximo de um tipo de liderança, de um estilo. Vamos lá. O líder, ele é o encarregado? Perdão? O líder, ele é o encarregado na empresa? Pode ser, por exemplo, o líder é aquele que tem uma equipe sob sua responsabilidade. Então, sim, pode ser um encarregado, pode ser sei lá, um gerente, pode ser um coordenador. Desde Gerente, que um essa líder? pessoa tem uma equipe sob a sua responsabilidade, desde que, né, uma equipe responda para essa pessoa, pode ser chamado de líder. Entendi. Aí a gente vê a diferença entre líder e chefe, né? Mas sim, um líder tem uma equipe para conduzir, tá? Entendi. Show de bola. No ambiente corporativo, ou seja, no ambiente, né, que a gente vai se inserir, no ambiente de trabalho, é possível encontrar diversos estilos de liderança.
Então, os líderes agem de forma diferente. Essas diferenças, essas formas diferentes, na verdade, se traduzem como comportamentos, condutas distintas. A gente vai avaliar algumas condutas hoje. Vou passar para vocês algumas condutas que esses líderes têm em situações diferentes, certo? Então, isso acontece rotineiramente. Toda empresa, a gente tem líderes que têm condutas ou estilos de lideranças diferentes. Por exemplo, existem os líderes que são mais liberais, que não são tão exigentes, carrascos, não. Os caras são mais liberais, são mais próximos, inclusive, da equipe. Em contrapartida, existem líderes que são mais distantes. Não se aproximam da equipe. A única relação que tem é com a operação mesmo, com o trabalho, nada mais. Existem outros tipos de líderes que são mais autoritários, mais severos, que demandam mais, que cobram mais, que são mais incisivos. Então, vocês podem perceber que aqui agora a gente citou três tipos três condutas de líder. Então, você tem um líder mais liberal, o líder que é na dele e só lida com questões profissionais, tem um líder que é mais autoritário e tem outros tipos que a gente vai conversar na aula de hoje. Em cada situação, um líder tende a agir de uma forma. Em alguns momentos ele é mais severo, em outros pode ser mais conselheiro, em outros pode ser mais dedicado, mais aplicado, em outros pode cobrar mais. E aí, cada momento, cada conduta que esse líder adota é o que a gente chama de estilos de liderança, certo? A ideia é que isso varie de acordo com as situações que esse líder está inserido. Ou seja, quando é para cobrar mais, a conduta esperada desse líder é que ele cobre. Quando uma pessoa da equipe precisa de conselhos, a conduta esperada é que esse líder aconselhe. E aí a gente vai moldando, né? A gente, o líder, né? O líder vai se moldando às necessidades da equipe para que, no caso, a equipe consiga atingir os objetivos, por meio de uma conduta diferente. Se é para ser mais exigente, vai ser. Se é para aconselhar, vai aconselhar. Se vai ser mais próximo, vai ser mais próximo. E aí ele precisa ter essa sensibilidade para entender o comportamento que ele precisa adotar naquela situação específica pela qual a equipe está passando. Professor, mas qual é o certo? É melhor que o líder seja severo? Ou que ele seja próximo? Ou que ele seja alguém focado? Na verdade, não há uma resposta tão clara para isso. Vocês... exatamente. Não há uma resposta. Não, o melhor é aquele líder que seja... a gente já viu os tipos aqui. Tem um que parece, nossa, legal, esse cara é muito bom. Mas em algumas questões, ele acerta muito. A gente vai ver daqui a pouco. Mas em outras, sempre dá brecha. Então, a ideia é, você vai se adaptando. Então, quando a equipe, por exemplo, não entrega atividades no prazo, não entrega o que deveria ter sido entregue, você vai ter que ser mais duro. Então, você... Isso. A ideia é que você seja todos. E que, na situação específica, você adote o comportamento que tem que ser adotado para entregar o resultado. Essa é a ideia, tá? Tanto é que a gente vai falar aqui, ó. Alguns estudos têm mostrado que, na verdade, quanto mais estilos um líder tiver, melhor. Então, quanto mais comportamentos ele tiver, né, no seu portfólio, melhor, porque ele vai ser mais assertivo, tá? E essas pesquisas têm mostrado que os que dominam 4 ou mais estilos ou comportamentos tendem a se dar bem, tendem a se dar melhor. Professor, como assim? Aí, ó. Aqueles líderes, por exemplo, que conseguem dominar comportamento determinado, democrático, agregador e conselheiro, costumam ter um melhor clima organizacional. Ou seja, a equipe
tem um ambiente mais agradável. O clima da empresa, o clima ali da operação, enfim, da onde a equipe está, né, alocada, tende a ser um clima mais tranquilo, mais amistoso, mais legal. As pessoas gostam de trabalhar ali, gostam de ter contato com as outras, são próximas, e dificilmente você tem um conflito, por conta da melhora no clima organizacional. A gente vai discutir cada um desses tipos, vai entender quem é o determinado, vai entender quem é o democrático, o agregador, o conselheiro e outros. Mas a ideia é que vocês entendam. Quanto mais estilos o líder domina, melhor é para ele, porque na situação ele vai conseguir escolher e adotar a conduta necessária. Certo? Então, olha lá, a ideia é que um líder deve ser flexível para alternar entre os vários estilos conforme seja necessário. Tá? Se é para aconselhar, ele adota um comportamento conselheiro. Se é para ser democrático, então tem um problema que a gente quer ouvir todo mundo. Vamos fazer democracia. Então, um líder chama toda a sua equipe, todo mundo fala o que pensa, o que acha que é a solução, democracia. Se, por exemplo, uma equipe que por algum motivo a operação está detonada, está destruída, ninguém está motivado, o líder determinado é o cara que tem visão, que vai mostrar para a equipe que está em saída assim, enfim, e a gente vai ver cada um desses tipos. Mas a ideia é que esse líder consiga alternar, usar, alterar o seu comportamento de acordo com a necessidade da equipe, da empresa, da operação e por aí vai. Portanto, esses estilos de liderança, na verdade, são comportamentos adotados pelos líderes, né? Bom, importante. Você sabendo alguns comportamentos de sucesso, alguns estilos de liderança, você pode, por exemplo, se preparar, tá? Entender qual é o melhor comportamento que você precisa usar para a situação em que você está inserido. Então, essa é a ideia, certo? É você se preparar e usar o comportamento ou o estilo de liderança que for melhor, tá? Em cada situação que surgir no seu trabalho. Bom, feita toda essa introdução, agora a gente vai tratar os estilos de liderança, os comportamentos que os líderes adotam. Tem o líder democrático, o líder engajador, o líder agregador, o determinado, o coercitivo e o conselheiro. Obviamente, existem outros comportamentos, tá? Nós, para a aula, vamos pegar 6, certo? Então, você tem aí 6 estilos de liderança, 6 comportamentos distintos que um líder pode ter. As pesquisas têm mostrado que se você domina 4, pelo menos, você tem mais chance de ter sucesso, tá? Vamos, então, começar a falar sobre um pouquinho, né, sobre cada um deles. Então, a gente não vai esgotar, é impossível esgotar tudo isso na aula, mas dá para a gente conversar um pouquinho mais sobre cada um. Primeiro estilo de liderança, o primeiro comportamento que pode ser adotado por você e por mim, enquanto líderes, é o líder democrático. O que é esse cara, professor? Esse líder, ou esses líderes, são aqueles que estabelecem consenso mediante participação. Deixa eu colocar aqui, fica melhor. Ó, vamos lá. Oi? Ó. Deixar mais quente? Claro. Quer que eu desligue? Por mim, não tem problema. Pode ser? Aí. Professor, quem é o líder democrático? Quando a gente fala em democracia, qual que é a ideia? Que você tenha um grupo em onde todo mundo opine e aí a gente vai ter um consenso. Todo mundo vai chegar junto na opinião, ou pelo menos a maioria, né, todo mundo que apontar para a mesma direção, a gente vai conseguir atender, tá? Então, a ideia é que desse líder, ele não toma decisões normalmente. Normalmente, o líder democrático é o cara que sempre leva problemas para a equipe, para que a equipe discuta. Então, João, Micael, o que vocês acham sobre essa situação? Aí o João fala, enfim, diz o que ele acha, o Micael fala o que ele acha,
E aí eu, enquanto líder, fico esperando. E vou perguntando. E vai. Qual que é a ideia desse cara? Ele sempre vai decidir, sempre vai tomar uma decisão depois de a equipe chegar no consenso. Você pode falar, professor, acho que isso é bom, né? Tem líder que não escuta a gente, é verdade, isso é bom. Isso, exatamente. E, vamos ver os pontos negativos. Só que o que acontece? Normalmente, a equipe pode ficar confusa. Caramba, mas quem que é o líder? Todo mundo aqui fala, o João falou, o Micael falou, que as meninas não estão aqui, mas todo mundo falou, participou, mas ele nada, eu estou confuso. Ah, não. Estou confuso. Esse líder devia ser, ele devia dar a ideia dele. Isso. Exatamente. Tipo assim, gente, olha, eu acho que a solução para esse BO é isso. O que vocês acham? Vocês que estão mais inseridos na operação do negócio. Funciona? Eu também pensei no plano A, B e C. O que vocês acham? Isso sim. Mas normalmente não. Ele leva para a roda o assunto, espera que alguém tenha uma brilhante ideia, por exemplo, para resolver, enquanto isso ele fica ali esperando. Por isso que ele é o líder democrático. Só decide quando há democracia, e muitas vezes isso é um ponto negativo, porque a equipe se sente perdida, porque você pode ter, imagina uma equipe com 30 pessoas, mas muita gente falando. Dificilmente você vai ter a mesma opinião com todo mundo. Dificilmente. Bem, tipo, é quase impossível. E aí eu fico, caramba, mas que rolo que essa operação não sai, todo mundo fala, ele que é o líder fica esperando. Então, normalmente, as equipes que têm líderes democráticos tendem a ter esse problema, porque se sentem confusas. Não se sentem, digamos assim, representadas por um líder de verdade, porque essa pessoa costuma ser passiva. Então, o líder democrático é um líder passivo, no sentido de tomar a decisão. Ele não toma, espera que a decisão venha da equipe. E aí, isso pode trazer, por exemplo, conflitos. Porque as equipes têm pessoas diferentes, opiniões diferentes, personalidades diferentes, você pode ter muitos conflitos. Porque você dá a voz, né? Muita voz. Todo mundo pode falar, todo mundo pode opinar. Isso pode ser prejudicial de alguma forma, tá? Além da confusão, há ainda o sentimento da falta de liderança. As pessoas se sentem confusas e acham que não tem líder aí, porque o líder, na verdade, ficou ouvindo todo mundo. Então, esse é um tipo de líder. É um comportamento que pode ser adotado. Professor, mas esse estilo democrático é ruim de todo? Não. Mas a ideia é o que você falou. Uma parte desse comportamento democrático é interessante, porque você traz uma solução ou uma ideia, e aí a equipe bate. Olha, que legal, olha, eu achei legal essa ideia, João. É por aí, mas se a gente fizer esse ajuste, eu acho que funciona melhor. Entende? Então, assim, a questão da democracia é muito legal, porque você valida com a equipe que é quem trabalha de fato, que é quem coloca a mão no pesado e tudo mais. Mas se você for totalmente democrático, no sentido de ser totalmente passivo, não funciona. Não funciona. Você vai confundir a sua equipe, vai ter problemas com ela e tudo mais. Segundo tipo, engajador. O nome já fala, é a pessoa ou o líder que engaja. Só que esse cara engaja de uma forma muito bruta, selvagem. Normalmente, líderes engajadores exigem excelência. Tá? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para a gente ver. Assim, esse cara costuma ser bom, muito bom em alguma coisa, e ele espera que a sua equipe também seja muito boa em algo. Então, espera que a equipe renda tanto quanto ele. Obviamente, tem pessoas diferentes, personalidades diferentes, não vai rolar. Tá? Então, ele espera sim que essa turma haja como ele, tenha os mesmos resultados, mas isso não vai acontecer. Quando ele enxerga isso, que a equipe não consegue, ele identifica alguém que não consegue, de alguma forma, render. Olha, essa pessoa, o João não anda rendendo bem, o Micael não rende bem, vou cortar. E aí ele fica substituindo. Então, uma característica importante desse tipo de líder é a substituição frequente de pessoas.
super boa. Exatamente. Concordo, porque às vezes a pessoa não rende tão bem, João, porque ela não sabe. Não necessariamente, às vezes esse cara, o líder rende muito, por quê? Tem muita experiência. E a experiência manda muito. Então não é que a pessoa é ruim, é que na verdade ela não rende o que pode render porque ela não conhece. Ou porque não tem experiência, não conhece macete muda muito. Mas esse cara não está interessado nisso, ele está interessado em números. Se você não rende, tchau e bênção, e contrato outro. E o que acontece? Muitas vezes... Super concordo. Super concordo. Inclusive, eu pensei, tem outros aí também que eu discordo, que sejam líderes. Ou não só esse aí, outros também. Concordo muito com você. Quando tá fazendo aula, eu falei, caramba, é verdade, né? Mas eu acho que isso tá mais para chefe. E o que acontece? Esse cara aí, esse líder engajador, como a equipe não consegue render o tanto que ele rende, não satisfaz os desejos dele, os números que ele quer, ele costuma em algum momento, ele mesmo colocar a mão na massa. Caramba, ninguém consegue fazer essa planilha, ninguém alimenta essa planilha do jeito certo. Eu vou alimentar, entende? E aí ele começa a fazer as coisas, tira a equipe de campo, faz sozinho. Mas se um dia ele faltar, olha lá, o último parágrafo, a equipe vai ficar perdida. Porque esse cara é um ditador. Façam isso. Não fez, tchau. A equipe não rende, tchau. Eu vou fazer sozinho. Então, é um comportamento muito perigoso, porque você dificilmente vai ter uma equipe que esteja junto por um longo tempo. Impossível. Porque em algum momento alguém vai falhar. Infelizmente, somos humanos. Quando essa pessoa tende a falhar, esse líder corta, chama outro. Corta, chama outro. A equipe sempre se renova e isso é ruim. Muitas vezes em operações, quanto mais próxima a equipe é, quanto mais tempo trabalham junto, melhor. Tá? Então, esse cara aí, esse comportamento engajador, você tem um alto nível de excelência, mas você espera esse alto nível de excelência e não fornece condições para os seus funcionários, é algo ruim. Pode, por exemplo, trazer falta de motivação, né? Pode desmotivar o seu funcionário, pode desmotivar a equipe, porque eles não sentem que são produtivos. Tá? Não que não E seja, outra coisa mas também. com o seu alto padrão de cobrança, a excelência fica difícil de todo mundo atender. Porque você Hein, tem professor? isso e tudo mais. Oi? Também tem a parte de trabalhar com medo, né? É uma merda isso. Tenho medo. Ser Caramba. demitido a qualquer momento. Aham, isso mesmo. Caramba. Olha, nossa, amanhã eu tenho que ir para o trabalho e eu sei que se eu fizer errado, o João vai me mandar embora. Medo. Medo não é legal. Você inibe a pessoa. E às vezes o potencial da pessoa cai drasticamente por medo. Às vezes ela tem uma ideia que vai mudar toda a operação, mas ela não vai apresentar para você porque você tem medo de falhar e de entender que você pode achar que aquilo é uma falha. Ou é, sei lá, qualquer outra coisa, você mandar embora. Tem medo, não vai fazer. Um outro tipo são os líderes agregadores. Bom, o nome já fala, né? Agregador é a gente agregar, aglutinar, agrupar, juntar. Bom, eu já vou começar pelo ponto negativo, depois eu falo dos pontos... Oi? Isso aí não é bom? Isso. Isso é péssimo, né? Então, assim, uma característica muito importante do líder agregador, esse cara não dá feedback negativo. Ele é tão gente boa, tão próximo da equipe, quer tanto fazer com que o ambiente seja propício, seja agradável, se preocupa tanto com o clima organizacional, que se esquece de dar o feedback negativo. Ele dá muito feedback positivo, tá? Frequentemente. Só que vocês sabem, a gente não cresce só com beijos, né? Com tapinhas nas costas. A gente também cresce quando alguém chega e fala, cara, olha, isso precisa ser melhorado. Você tem dúvida? Posso te ajudar?
enfim, o feedback O líder não deveria dar feedback negativo, deveria dar feedback construtivo. construtivo. Ele fala como melhorar. Exatamente. É isso. A ideia aqui desse negativo é isso mesmo. Olha, isso não vai bem, não com essas palavras, né? Mas olha, a ideia é que você mostra o que não vai bem, o que não, infelizmente, não tem atendido às expectativas, e aí você mostra como melhorar. E se dispõe a ajudar a pessoa. Cara, João, olha, isso tá ruim, lá, 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 lá. Como a gente consegue melhorar? Você tem dúvidas? Posso te ajudar? Você quer, enfim. Então, a ideia é construir um resultado positivo na pessoa. Isso pode ser que você, então, se disponha a ajudá-la, tá? Mas esse cara não. Esse líder agregador não. É só feedback positivo. Só. Não dá feedback negativo ou construtivo, né? Não dá. É legal, por um lado, não esse ponto, mas é legal quando você... Olha lá, uma outra característica dele, melhora o ambiente e torna mais agradável. É bom, né? Ninguém gosta de trabalhar em um ambiente chato, pesado, que seu chefe é um mala, né? Chato, que você tem medo de dizer o que você pensa, de compartilhar as suas ideias com as pessoas, isso não é legal. Então, o líder agregador, não. Ele pensa e sabe disso, e por isso ele tenta proporcionar aos funcionários, à sua equipe, uma esfera legal, que todo mundo queira trabalhar e tudo mais. E por isso ele deixa, infelizmente, dar o feedback construtivo. Tá? É um comportamento... Perdão, continua. Você tem visto o trabalho da nossa melhor? Eu vejo que todo mundo teria muitas coisas negativas. Exatamente, é isso. Então, o que acontece? Normalmente, esse cara aí, olha lá, é o último tópico. A equipe sente mais liberdade, confiança, normalmente se arrisca mais, e normalmente essa equipe desse cara tem resultado mais positivo. Então, normalmente, pessoas, tanto que você lembra que, olha, um dos estilos que o líder, se ele dominar, ele vai bem, é o agregador, ó. Cadê? Opa, perdão, tá para cima. Olha lá. Aqui, agregador, ó, o terceiro. Por quê? É importante, cara. Você precisa criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem. Realmente, ó, como você falou, olha, se a pessoa se sente bem, ela vai desempenhar o máximo possível, em tese. Vai desempenhar o melhor dela. E é difícil, então, você ter um erro, uma falha, algo... folgar, morgar. Então, assim, é um ponto negativo também. Bom, próximo. Vamos conversar sobre o próximo estilo aqui. É o determinado. É o cara que traça um novo rumo para a equipe e possibilita a visão a longo prazo. Então, você tem uma operação acabada, destruída, o chefe foi mandado embora, um líder anterior. Quando ele chega na equipe, esse líder determinado, o que ele faz? Caramba, equipe, olha, vamos caminhar por aqui. Dá um novo norte, um novo horizonte. Dá uma visão para essas pessoas, para a equipe, a longo prazo, do quanto a operação pode melhorar. Ele mostra como isso acontece. É um cara determinado. É só a gente pensar mesmo literalmente na palavra. Um cara determinado, cara focado, aplicado, empenhado em trazer resultados para a equipe. Lógico, para a equipe eu falo para a empresa, né? Mas trazer resultados positivos por meio das metas, objetivos e tudo mais. Então, é um cara determinado. Só que aí você fala, professor, isso é ótimo, né? Porque você ter determinação é fundamental, concordo com você. Entretanto, deixa eu... Muitas vezes esses caras pesam a mão. São tão determinados, têm um objetivo tão claro na mente, que se você sai da rota um pouquinho, eles costumam ser mais firmes. Então, a ideia eles são determinados para alcançar um objetivo. Se você dá uma escapada, dá um deslize, e ele entende que isso vai fazer a equipe sair da direção certa para atingir o objetivo, eles costumam pesar a mão. Isso vai desmotivar a equipe, né? Lógico.
O cara é determinado. Se você falhar, não caminhar no que ele falou, ele pode, de alguma forma, prejudicar você. Se é ríspido, bruto, enfim. Tá? Então, tem um ponto positivo aí, a determinação. Todo líder precisa ser determinado, ter visão, traçar metas. Esse é o contrário daquele outro líder que é o democrático, que espera que tudo, que a equipe decida tudo. Não, esse cara não. Ele é determinado, sabe para onde ir, sabe o que quer, bem diferente daquele. Mas ele pode ser um cara duro, um cara rígido, né? Um cara que é firme na decisão se você sair do caminho que ele decidiu, que ele traçou. Um outro tipo, não é legal também, isso aqui é mais severo. É um cara que toma as decisões sempre de cima para baixo. É um cara sempre que vai ter, como premissa, sempre vai adotar um comportamento hierárquico. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Obviamente, isso não é legal, né? Isso não é legal porque, normalmente, as pessoas sempre vão sentir desmotivadas e não vão querer trazer ideias, porque ela sabe que é irrelevante. Como é que eu vou trazer ideias para o Mikael se ele que dá as ordens e nunca dá espaço para a gente conversar? O cara sempre verticaliza, é sempre de cima para baixo, doa quem doer. Não vou perder tempo pensando em ideias para a gente resolver esse problema. Então, a falta de motivação, inspiração, está presente nessa equipe, tá? Desse cara aí, desse líder coercitivo. É um cara que decide, é um cara que é muito firme, muito duro e sempre na vertical, tá? Mas tem um ponto positivo aí. Ah lá, último parágrafo. Com cautela, por isso que eu coloquei bem grandão, em alguns momentos você vai precisar ter esse comportamento. Entendem a dança? Como é que você precisa escolher o comportamento certo? Por quê? Imagina você é um líder, aquele líder agregador. Quer sempre preparar um ambiente legal e tal. De repente, a equipe começa a folgar. Ninguém entrega prazo, ninguém entrega atividade como a gente discutiu, né? Planejamento, esquece. Atividades, nada. Por quê? Porque ele é muito bom, muito bonzinho, ele não fala nada, ele não xinga, não briga, não cobra. Vamos deixar. Hoje eu vou sair mais cedo, que o João nunca ligou mesmo. Vou chegar mais tarde. Deixa para fazer depois. Vou ver Netflix agora no horário do trabalho. Entende? E aí, o que acontece? Os resultados despencam. Quando isso acontece, por exemplo, você tem prazos e planejamentos não atendidos, você pode adotar um comportamento coercitivo, que é um comportamento mais duro. Você tem até amanhã, um exemplo, tá? Até amanhã para me entregar. Não, mas até amanhã. Entende? Um comportamento mais hierárquico, mais verticalizado. Então, não é tão ruim assim. O problema é quando você é sempre assim. Quando você é um líder coercitivo crônico, aí é ruim. Mas em algum momento você pode utilizar. Certo? Então, vamos lá. Recapitulando. Desculpa, vamos falar mais um, perdão. Tem o líder conselheiro, que é o nome já fala, né? O cara que aconselha. Então, principalmente um funcionário que sabe que não é tão bom em algum ponto, um cara que sabe que precisa melhorar, um cara que precisa de conselhos. O líder conselheiro é o cara que tem visão e que consegue dizer para você como é que você pode melhorar naquele ponto. Então, por exemplo, olha, eu tenho reparado que eu preciso melhorar, sei lá, no pacote Office. E aí o líder conselheiro vai mostrar para você qual é o grau de mudança, de melhora que você tem que ter para conseguir tocar uma operação onde você está inserido e tudo mais. Então, olha, João, para que você consiga ir bem e ter resultados interessantes, você vai ter que melhorar nesse ponto no Excel, sei lá, nesse ponto no PowerPoint, nesse ponto no Word. É um cara que aconselha. Ele sabe o que é melhor para você, sabe por onde você tem que caminhar e dá, então, conselhos para que você consiga.
Então, ó, esse cara, novamente, esse cara aqui não é ruim, né? Então, por isso que um daqueles 4 que a gente sugeriu no início é o conselheiro. Eu acho que não. É tipo assim, porque é o cara que sempre vai querer o seu bem. Sempre, lógico. O conselho aí tá, no sentido positivo. Então, sempre vai. Qual que é o bem da equipe? Vamos procurar melhoria. Olha, para melhorar a equipe, eu vou aconselhar a equipe aqui. Então, aí tem os nossos queridos. Então, aí tem um resuminho dos 6 estilos, perdão. Lembrando, a gente chama estilos, mas na verdade são comportamentos, condutas, tá? Então, tem o democrático, o engajador, o agregador, o determinado, o coercitivo e o conselheiro. Então, de acordo com cada situação, você vai se adaptando, né? Acho que vou desligar.